Capítulo 4. O retorno do totemismo na infância. Se a psicanálise foi pioneira em descobrir a invariável sobre determinação dos atos e formações psíquicas, não devemos recear que ela seja tentada a propor uma origem única para algo tão complicado como a religião. Se, por necessidade, ou melhor, por dever de ofício, ela se mostra unilateral e destaca uma só das fontes dessa instituição, não reivindica exclusividade para essa fonte, nem tampouco o primeiro lugar entre os fatores operantes. Apenas uma síntese de diversos campos da pesquisa pode resolver que importância relativa cabe na gênese da religião ao mecanismo aqui discutido. Mas semelhante tarefa ultrapassa tanto os meios como os propósitos do psicanalista. 1. No primeiro ensaio desta série, tomamos conhecimento do conceito do totemismo. Vimos que o totemismo é um sistema que, em certos povos primitivos da Austrália, América e África, tem o papel de uma religião e fornece a base da organização social. Sabemos que, em 1869, o escocês MacLennan despertou interesse geral para os fenômenos do totemismo ao expressar a suposição de que grande número de usos e costumes em diferentes sociedades antigas e modernas seriam resíduos de uma época totêmica. Desde então, a ciência admitiu plenamente a importância do totemismo. Citarei uma das mais recentes afirmações sobre o tema, uma passagem dos Elementos de Etnopsicologia de Wundt. Tudo isso considerado, é grande a probabilidade de que a cultura totêmica tenha sido, em toda parte, um estágio preliminar dos desenvolvimentos posteriores e uma fase de transição entre o estado do homem primitivo e a era dos deuses e heróis. O propósito desses ensaios nos impele a abordar mais profundamente as características do totemismo. Por razões que depois se farão claras, privilegio a exposição feita por Reinach, que, em 1900, esboçou esse código do totemismo em 12 artigos, como que um catecismo da religião totêmica. 1. Certos animais não podem ser mortos ou comidos, mas alguns indivíduos dessa espécie são criados e bem cuidados pelos seres humanos. 2. Um animal que tenha morrido acidentalmente é pranteado e enterrado com as mesmas cerimônias que um membro da tribo. 3. Às vezes, a proibição de comer aplica-se apenas a certa parte do corpo do animal. 4. Se, premidos pela necessidade, os indivíduos têm de matar um animal que habitualmente é poupado, eles lhe pedem desculpas e buscam atenuar com artifícios e expedientes diversos a infração do tabu, o assassinato. 5. Quando o animal é vítima de um sacrifício ritual, ele é solenemente pranteado. 6. Em determinadas ocasiões solenes, cerimônias religiosas, veste-se a pele de certos animais. Onde ainda há o totemismo, usa-se a pele dos animais totêmicos. 7. Clãs e indivíduos adotam nomes de animais, ou seja, dos animais totêmicos. 8. Muitos clãs usam imagens de animais como brasões, e com elas ornamentam suas armas. Os homens pintam imagens de animais no corpo ou têm tatuagens delas. 9. Quando o totem é um animal temido ou perigoso, supõe-se que ele poupa os membros do clã que tem seu nome. 10. O animal totêmico protege e põe em guarda os membros do clã. 11. O animal totêmico anuncia o futuro aos que lhe são fiéis e lhe serve de guia. 12. Os membros de um clã totêmico acreditam que são ligados ao animal totêmico pelo laço da procedência comum. Este catecismo da religião totêmica pode ser avaliado apenas quando se leva em consideração que Reinach incluiu nele todos os indícios e vestígios, com base nos quais se pode inferir que houve um sistema totêmico. A peculiar atitude desse autor em relação ao problema mostra-se no fato de que, em razão disso, ele negligencia em alguma medida os traços essenciais do totemismo. Chegaremos à conclusão de que, dos 2 artigos fundamentais do catecismo totêmico, ele relegou um a segundo plano e ignorou completamente o outro. A fim de obter uma ideia precisa das características do totemismo, voltemo-nos para um autor que dedicou ao tema uma obra em 4 volumes, em que a mais completa reunião de observações pertinentes é aliada a uma exaustiva discussão dos problemas por ela suscitados. Ficaremos em dívida com James Frazer,
o autor de Totemismo e a Exogamia, de 1910, pelo prazer e os ensinamentos, ainda que a investigação psicanalítica leve a resultados muito diferentes dos seus. Um totem, disse Fraser no seu primeiro ensaio, é uma classe de objetos materiais que o selvagem olha com respeito supersticioso, acreditando que entre ele e todo membro daquela classe há uma relação íntima e especial. O vínculo entre um homem e um totem é mutuamente benéfico. O totem o protege e ele mostra sua consideração pelo totem de maneiras diversas, não o matando se for um animal e não o cortando ou colhendo se for uma planta. À diferença de um fetiche, um totem nunca é um indivíduo isolado, mas uma classe de objetos, geralmente uma espécie de animais ou de plantas, mais raramente uma classe de objetos naturais inanimados, muito raramente uma classe de objetos artificiais. Os totens são de três tipos, no mínimo. 1. O totem do clã, comum a um clã inteiro e transmitido de uma geração a outra por herança. 2. O totem do sexo, comum a todos os homens ou todas as mulheres de uma tribo, com a exclusão do outro sexo. 3. O totem individual, que pertence a um único indivíduo e não passa para seus descendentes. As duas últimas espécies de totem não se comparam em importância ao totem do clã. Elas são, ao que tudo indica, formações posteriores e pouco significativas quanto à natureza do totem. O totem do clã é reverenciado por um grupo de homens e mulheres que dão a si mesmos o nome de totem. Acreditam ser do mesmo sangue, descendentes de um ancestral comum e são ligados entre si por obrigações comuns e por uma fé comum no totem. O totemismo é, assim, tanto um sistema religioso como social. No aspecto religioso, consiste nas relações de respeito e proteção mútuos entre um homem e seu totem. No aspecto social, consiste nas relações dos membros do clã entre si e com os homens dos outros clãs. Na história posterior do totemismo, esses dois lados, o religioso e o social, tendem a se separar. Às vezes, o sistema social sobrevive ao religioso, e, por sua vez, a religião às vezes tem traços do totemismo, em países onde o sistema social baseado no totemismo desapareceu. É impossível dizer com segurança como esses dois aspectos relacionavam-se um com o outro na origem do totemismo, devido à nossa ignorância quanto a essa origem. No todo, porém, a evidência aponta fortemente para a conclusão de que os dois lados eram originalmente inseparáveis, de que, em outras palavras, quanto mais retrocedemos, mais notamos que o membro do clã vê a si e a seu totem como seres da mesma espécie, e tanto menos ele distingue entre a conduta perante o seu totem e perante seus companheiros de clã. Em sua descrição do totemismo como sistema religioso, Fraser diz inicialmente que os membros de um clã assumem o nome do totem e normalmente acreditam que dele descendem. A consequência disso é que não caçam, não matam e não comem um animal totêmico, e, se ele é outra coisa que não um animal, privam-se de qualquer outra utilização do totem. As proibições de matar e de comer o totem não são os únicos tabus a ele relativos. Às vezes também é proibido tocá-lo e até olhar para ele. Em certo número de casos, o totem não pode ser mencionado pelo nome correto. A violação desses tabus que o protegem é automaticamente punida com doenças graves ou com a morte. Espécimes do animal totêmico são ocasionalmente criados pelo clã e mantidos em cativeiro. Um animal encontrado morto é pranteado e enterrado como um membro do clã. Havendo necessidade de matar um animal totêmico, isso ocorria conforme um ritual de desculpas e expiações. O clã espera proteção e cuidado da parte do seu totem. Se ele era um animal perigoso, animal de rapina, cobra venenosa, pressupunha-se que não causaria mal a seus companheiros. E, não se confirmando isso, a pessoa ferida era expulsa do clã. Segundo Fraser, juramentos eram ordalhos originalmente. Assim, muitas provas de descendência e de autenticidade eram entregues à decisão do totem. Ele ajuda nas doenças, traz presságios e advertências ao clã. O aparecimento do animal totêmico na vizinhança de uma casa era visto frequentemente como o prenúncio de uma morte. O totem viera para levar seu parente. Em diversas circunstâncias significativas, o membro do clã procura sublinhar seu parentesco com o totem, assemelhando-se a ele na aparência, vestindo-se com a pele do animal,
gravando em sua pele a imagem dele. Nas ocasiões solenes do nascimento, da iniciação masculina, do enterro, essa identificação com o totem é realizada em palavras e atos. Há danças em que todos os membros do clã se disfarçam do seu totem e gesticulam como ele, danças que servem a diferentes propósitos mágicos e religiosos. Também há, por fim, cerimônias em que o animal totêmico é morto solenemente. O aspecto social do totemismo expressa-se, antes de tudo, no mandamento rigoroso e numa restrição enorme. Os membros de um clã são irmãos e irmãs, comprometidos a ajudar-se e proteger-se mutuamente. No caso de um membro do clã ser assassinado por alguém de fora, todo o clã do assassino é responsável pelo ato, e o clã da vítima é solidário na exigência de expiação pelo sangue derramado. Os laços do totem são mais fortes que os laços de família no nosso sentido. Não coincidem com estes, pois a transmissão do totem se dá, via de regra, pela linhagem da mãe, e, originalmente, a linhagem do pai talvez nem fosse reconhecida. A restrição tabu correspondente é a proibição de membros do mesmo clã casarem ou terem relações sexuais entre si. Eis o célebre e misterioso corolário do totemismo, a exogamia. A ele dedicamos todo o primeiro ensaio dessa série. Por isso, apenas ressaltamos agora que ele se origina do intensificado horror ao incesto dos primitivos, que seria plenamente compreensível como garantia contra o incesto no casamento grupal e que, inicialmente, se ocupa da prevenção do incesto na geração mais nova, apenas depois tornando-se obstáculo também para a geração mais velha. Agora acrescento a essa descrição do totemismo feita por Frazer, uma das primeiras na literatura sobre o tema, algumas passagens extraídas de uma síntese recente. Nos Elementos da Etnopsicologia, publicados em 1912, William Wundt afirma: o animal totêmico é visto como o animal ancestral do grupo. Totem é, por um lado, nome de grupo e, por outro lado, nome da linha de descendência. E neste segundo caso, tem também significação mitológica. Mas esses usos do conceito não se distinguem facilmente. Algumas das significações podem retroceder, de modo que em vários casos os totens se tornaram quase uma simples nomenclatura das divisões da tribo, enquanto em outros predomina a ideia da descendência, ou, mas talvez também, a significação ritual do totem. O conceito de totem influi decisivamente na subdivisão e organização da tribo. Relaciona-se a essas normas e a sua fixação nas crenças e no sentimento dos integrantes da tribo o fato de que, originalmente, o animal totêmico não foi visto apenas como o nome de um grupo de membros da tribo, mas como o ancestral daquela divisão. A isso também se relaciona o fato desses ancestrais animais possuírem um culto. À parte algumas cerimônias e festividades, esse culto expressa-se originalmente na conduta perante o animal totêmico. Não um único exemplar, mas todo representante da espécie é, em certa medida, um animal sagrado, sendo proibido aos membros do totem, ou admitido apenas em certas circunstâncias comer da carne do animal totêmico. A isso corresponde um fenômeno oposto, significativo nesse contexto, de que, em determinadas condições, há uma espécie de ingestão cerimonial da carne do totem. O mais importante aspecto social dessa subdivisão totêmica da tribo consiste em que a ela se ligam determinadas normas baseadas no costume sobre a relação dos grupos entre si. Entre elas se acham, em primeiro lugar, aquelas que dizem respeito ao casamento, de forma que a subdivisão da tribo está relacionada a um importante fenômeno que surge na época do totemismo, a exogamia. Se buscarmos uma caracterização do totemismo original, penetrando por tudo que seria desenvolvimento ou abrandamento posterior, obteremos os seguintes traços essenciais. Originalmente, os totens eram apenas animais, eram tidos como ancestrais dos diferentes clãs. O totem transmitia-se apenas pela linha materna. Era proibido matar o totem, ou comê-lo, o que é o mesmo para o homem primitivo. Era proibido aos membros do totem manter relações sexuais entre si. Agora chama-nos a atenção o fato de, no código do totemismo de Reinach, não aparecer um dos dois tabus principais, o da exogamia, enquanto a premissa do segundo, a descendência do animal totêmica, é mencionada apenas de passagem.
mas escolhi a exposição de Reinach, um autor de grande mérito nesse campo, a fim de nos preparar para as diferenças de opiniões entre os autores de que trataremos agora.